Boa noite, vamos a mais um estudo do livro A Loucura sob o Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. Que Deus nos abençoe e que nós possamos seguir compreendendo um pouco mais sobre as leis que regem a vida. Continuando o capítulo 1, onde Bezerra de Menezes agora está falando sobre a demonstração racional e de autoridade da existência da alma, e ele está falando agora sobre as questões das provas de autoridade a respeito da existência da alma. E vamos continuar as pesquisas que os experimentadores estavam fazendo, falando sobre as questões orgânicas. E continuou então Bezerra de Menezes. Melhor andou Broussais em seu testamento, desde que conheci, pela cirurgia que o pus acumulado na superfície do cérebro, destruía nossas faculdades e que estas se restabeleciam logo que era ele evacuado, não pude deixar de reconhecer que elas são atos do cérebro, embora não saiba o que é o cérebro e o que é a vida. Broussais não refletiu numa coisa, e é que, em vez de o cérebro ser agente do pensamento, por instrumento de sua manifestação, fica racionalmente explicado o fato da interrupção, pela interrupção da ação do instrumento, fato que tanto o impressionou. Então, aqui nós temos o Broussais falando que quando ele via através da cirurgia pus acumulado em determinada região do cérebro, ele percebia que esse pus destruía certas faculdades da criatura e que estas se restabeleciam logo que aquele pus era evacuado, ele era retirado dali. E ele não pôde reconhecer que isso são atos do cérebro, embora, coloca Broussais, não saiba o que é o cérebro e o que é a vida. O cérebro hoje a gente tem outros conceitos, claro que muito mais avançados do que o da época, né? Do século XIX. Então fala-se que o cérebro é o centro da aprendizagem, por onde passam todas as informações, é o centro da inteligência. Só que ser o centro da inteligência não significa que ele seja a origem dela. Eis a questão. E aí nós temos aquilo que nós falamos em outros estudos a respeito da separação mente-cérebro, né? Onde se tem até a filosofia da mente que coloca a esse respeito, né? Dando um exemplo de mim mesmo. Vocês veem a imagem aqui minha, falando, olhando, lendo comentários e ouvindo o que está ao meu redor. E por trás dessa fala, que é inteligente, que vocês conseguem compreender, ou que possa mesmo deixar dúvidas, e por isso também não deixa de ser um ato de inteligência, faz com que se pense que por trás disso possa haver algo que não seja propriamente vindo desse mecanismo fisiológico, que haja algo por trás, né? Que não seja uma estrutura material em si mesma, conforme nós concebemos, uma estrutura orgânica em si mesma. E a vida, podemos dizer que é, né, segundo os padrões da biologia, naturalmente vai se falar que é aquilo que começa na concepção e vai até a morte, né? Se encerra na morte.
tendo aí o fato de, desde o momento que nasce, crescer, entrar em relação com outros seres, reproduzir-se e morrer. Mas a vida seria só isso? Estaria a vida limitada ao fenômeno da morte? Segundo a doutrina espírita, obviamente que não, e diante de mais aí de séculos, né? Podemos falar 5 séculos de pesquisas a respeito da vida após a morte. Inclusive, este é um dos títulos de um livro de um pesquisador muito querido ao meu coração, que é o Carlos Bernardo Loureiro, que é justamente, né, um livro que tem por título, eu não vou talvez falar o título certinho aqui, mas eu sei que tem a palavra espírito e depois tem assim 5 séculos de pesquisas. É muito interessante, é um livro bem grosso, mas ele traz biografias de mais de 100 pesquisadores, entre homens e mulheres, a respeito dos fenômenos espíritas, como alguns falam, paranormais, né, ou fenômenos mediúnicos. É realmente muito interessante. Boa noite, Anne. Boa noite, Vivânia. E o Bezerra de Menezes coloca, né, você não refletiu numa coisa, e é que, em vez de o cérebro ser agente do pensamento, por instrumento de sua manifestação, fica racionalmente explicado o fato da interrupção, pela interrupção da ação do instrumento. Quer dizer, o cérebro é um instrumento pelo qual o pensamento passa. Ele não é o agente do pensamento. Ele não é a causa do pensamento. Ele é um instrumento por onde o pensamento vai passar e vai ser transmitido, por exemplo, como agora, por via oral, como eu estou colocando a vocês nesse momento. Então fica racionalmente explicado o fato de que, havendo uma interrupção na ação do instrumento, obviamente, há uma interrupção no ato de pensar. E isso impressionou a muito Broussais. Continuemos. Nunca houve quem negasse a necessidade do cérebro na manifestação do pensamento. A questão é ser agente ou instrumento, o que está hoje fora de contestação. E tanto é assim, ao contrário do que afirmam Molescott, Vogt, Cabane e Broussais, que o eminente Longuet diz: venham-se crianças raquíticas assombrarem pela precocidade de sua inteligência, e velhos, bem velhos, conservarem intactos o juízo, a memória e o fogo do gênio. É aquela história de que quando não há uma saúde orgânica perfeita e o cérebro estando intacto, nós vemos que, para além das possibilidades materiais, existe a possibilidade que é a possibilidade mental, que move a vida, que é a potência que está em nós, segundo Aristóteles em sua Metafísica, livro 1, né, uma potência de um ato de pensar, e o ato em si, no sentido de movimento, né? Eu posso me movimentar aqui, eu posso mover a boca, eu posso fazer um ato de movimento, e as minhas ações também estão potencialmente em mim. Eu tenho potência e ato. Boa noite, Eliette. E nós vemos, por exemplo, a partir daí nós temos a figura daquele astrofísico, né, desencarnado, Stephen Hawking,
Para quem assistiu ao filme de sua biografia, Teoria de Tudo, né? E quem leu também a biografia dele, né? Disponível hoje, basta dar como diz um amigo, né? Dá um Google aí, dá um Google, né? É o Google, né? Vai no site de busca, o Google, e lá coloca, né, Stephen Hawking, vai sair a Wikipedia e tantos outros sites, e vai se ter a história da doença, né, que atrofiou os seus músculos, e que os médicos não tinham uma esperança de que ele pudesse permanecer, por exemplo, com a capacidade intelectual intacta. E, entretanto, Stephen Hawking foi, né, um exemplo para todos, no sentido de usar essa potência que é a nossa mente. E as teorias que ele trouxe, e por exemplo, eu não entendo bem dessa parte física, apesar de gostar de física teórica, mas é mais em um campo de pensar como filosofia da ciência, né? Mas pensando na física, na ótica da filosofia da ciência. Agora, a física em si mesmo já não é meu ramo. Então, ele tem teorias dele que ele, assim como Einstein, avançou nas teorias em relação a Isaac Newton, Stephen Hawking avançou nas teorias em relação a Einstein. Então, realmente houve uma modificação na nossa visão de mundo a partir das pesquisas, dos pensamentos que ele trouxe, dos cálculos feitos. Algo realmente genial. E à medida que os órgãos iam atrofiando, a inteligência dele não atrofiou, ele desencarnou lúcido, com a plenitude da sua inteligência. Não seria o caso aí de os órgãos estarem degenerados e essa doença, né, não permitir que aquela inteligência sublime se manifestasse entre nós, como se manifestou? Entretanto, outros órgãos vêm atrofiando e a sua inteligência permanecia. É realmente para nós pensarmos. E continuemos. E o professor Lodar escreveu um notável tratado sobre a insenectude do senso íntimo nos velhos. Quer dizer, o senso íntimo nos velhos, né? Quando a gente fala sabedoria, né? Dos anciãos, das anciãs, né? Das pessoas mais velhas, né? Ouça a voz da experiência, isso que nós falamos, né? Lodar escreveu justamente sobre essa insenectude, isso é, a não velhice do senso íntimo nos velhos. Né? Muitos velhos tem aqueles que entram, né, na senectude, entram na senilidade, né, como se fala, na demência, né, ou tem o mal de Alzheimer, ou outra doença degenerativa, e quanto mais velhos ficam, realmente degenera a inteligência. Porém, muitos estão ali com seus órgãos degenerados e o seu senso íntimo está ali super bem. Há um bom senso, né? Muito tranquilo a se fazer nesses velhos. E eu espero ficar um velho assim. Eu sempre falo que eu quero viver 100 anos. Eu espero que essa insenectude do senso íntimo possa permanecer comigo. Continuemos. A procedência original do pensamento de um órgão material é tão repugnante. A procedência original do pensamento de um órgão material é tão repugnante que não vale a pena combatê-la. Máxime quando a doutrina espiritualista, que dá ao cérebro a simples função de órgão transmissor, satisfaz perfeitamente a razão, dando ao ser pensante, a alma, a faculdade de pensar, isto é, de elaborar o pensamento. Não é o cérebro que elabora o pensamento.
é a alma. A alma é que tem... é que é inteligente. A alma no sentido de alma de nós seres humanos, né? Inteligência no sentido como nós concebemos. Em última análise, o criador da excelsa máquina do universo precisa ser superior a todas as maravilhas que a fazem pasmosa. Precisa ser inteligente, poderoso e livre, como nenhum homem o pode ser. Precisa ser, pois, único na posse da inteligência e da força infinitas. Isto é, o Criador tem de ser a perfeição. Se ele for mais em nosso pensamento, se aquele que nós chamamos de Criador tiver outro ser que lhe seja maior, não faz sentido falar que aquele Criador que tem um ser superior a ele seja Deus. Não faz sentido a nossa razão no que nós concebemos de Deus, porque em Deus nós concebemos as qualidades humanas, porém é o que nossa imaginação pode alcançar. Mas a essência divina está para além disso. Por isso Bezerra colocar: o Criador da excelsa máquina do universo precisa ser superior a todas as maravilhas que a fazem pasmosa. Precisa ser inteligente, poderoso e livre como nenhum homem o pode ser. Precisa ser, pois, único na posse da inteligência e da força infinitas. A matéria que, em todas as suas manifestações, se mostra sujeita às próprias forças humanas, não possui aquelas propriedades. Nem o selvagem atribuirá ao relógio a sua autoria. Mais que selvagem é, pois, atribuir à máquina do universo sua própria criação. A despeito, portanto, do materialismo, continua e continuará sempre triunfante a ideia do mundo imaterial, a par do material, a ideia de Deus e da alma que são sua consubstanciação. Aqui é bem interessante uma questão que o Hermínio Miranda coloca neste livro aqui, A Memória e o Tempo. Esse é o primeiro volume. Hoje esse livro ele está em um volume só, mas eu tenho o primeiro volume e existe o segundo volume, né? Ele fala sobre as questões aqui de reencarnação, regressão de memória, pesquisas diversas, com diversos pesquisadores. Ele cita aqui Albert de Rochat, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, John Donne, Martin Ebon, Lincoln Barnett, George Hitch, Ian Stevenson, Dennis Kelsey, Ellen Wambach, Edith Fjord, Gustave Gelley e G.R. Hager. Esses são uns dos pesquisadores, né? Uns dos nomes pesquisadores que ele cita. E é muito interessante quando ele diz o seguinte: longe de simplificar as coisas, Platão ainda mais as complica ao afirmar que, segundo Sócrates, aprender é recordar, introduzindo sem cerimônia alguma no debate o conceito das vidas anteriores, ou seja, da reencarnação. É precisamente isso que faz Sócrates em Meno. Quando o interlocutor pergunta ao pai da filosofia:
o que ele quer dizer com essa história de recordar, Sócrates chama um jovem inculto escravo e leva-o habilmente a encontrar a solução de um problema que o rapaz não poderia conhecer sem estudos de geometria, que não tinha. Sócrates declara então que a alma do jovem trazia na memória o conhecimento desejado adquirido numa existência anterior. Não via nisso o filósofo nenhum assombro, apenas um fato óbvio por si mesmo. E conclui Hermínio Miranda. Sendo a alma imortal e tendo nascido muitas vezes, explicou, e tendo visto tudo quanto existe e conhece tudo, não é admiração alguma que ele tenha condições de trazer de volta à lembrança tudo quanto já soube acerca da virtude e de tudo. Toda a natureza é solidária, e a alma, que tudo aprendeu, não encontra dificuldade em ir buscar, ou, como dizem os homens, em aprender, a partir de uma simples lembrança, tudo o que restar, se o homem se esforça bastante e não desanima, dado que toda perquisição e todo aprendizado não são mais do que recordação. Aqui são as palavras de Sócrates, anotadas por Platão no diálogo Meno. E conclui agora o Hermínio Miranda. Por aí se vê como são as coisas. O que era naturalíssimo para o filósofo há quase 2 dúzias de séculos, só agora começa a ser aceito por um número mais amplo de pessoas, enquanto tantas outras insistem em negar sistematicamente. Por que eu li esse trecho, do livro A Memória e o Tempo? Boa noite, Cris. Do Hermínio Miranda. Justamente para se colocar que a ideia do mundo imaterial, a par do material, como fala Bezerra de Menezes, aqui em A Loucura sob o Novo Prisma, a ideia de Deus e da alma, a despeito, portanto, do materialismo, vou ler o parágrafo todo, continua e continuará sempre triunfante a ideia do mundo imaterial, a par do material, a ideia de Deus e da alma, que são sua consubstanciação. Desde Sócrates, desde Platão, uns 400 anos antes de Cristo, já se falava da ideia do mundo imaterial, independente do mundo material. E eles colocavam ainda a questão da reencarnação, justamente para, a partir de fatos como o de um escravo, que não tem nada a ver com a história da escravidão que conhecemos. Os escravos na Grécia Antiga poderiam ser pessoas de outra cidade, poderiam ser de outro estado, de outro país, estrangeiros, e poderiam ser pessoas sem cultura ou pessoas com cultura. Escravos geralmente na Grécia ensinavam, Inclusive a palavra pedagogo também, surge nesse meio, Escravos que ensinavam as crianças, e iam orientando-as, como Aristóteles, discípulo de Platão, educou ao Alexandre Magno, na noite Ana Cris. E a partir daquele escravo que era sem cultura, o Sócrates o chama, vez que eles estavam, segundo o diálogo de Platão, eles estavam ali conversando. Estavam em um momento, na praça, na ágora, conversando. E em meio àqueles diálogos filosóficos, tinha-se a possibilidade de Sócrates chamar aquele escravo. E aquele escravo que não tinha nenhum conhecimento de geometria resolver um problema de geometria. Mas como assim ele nunca aprendeu aquilo? E o Sócrates vai dizer então que ele viveu outras vidas, que ele possuía aquele conhecimento e que
o aprendizado era recordação. Daí o Platão colocar que o aprender é recordar, né? Nas palavras que ele anota de Sócrates, diz que toda perquirição e todo aprendizado não são mais do que recordação. E a partir disso, de maneira tão simples, mas filosófica, aceitava-se por ser um fato. Era um fato. E o filósofo dizia, é um fato. Sabe aquela história quando a gente fala contra fatos, não há argumentos? E hoje, né, 21 séculos depois, né, de Jesus, vamos colocar assim, nós temos pensadores, né, na verdade a partir do século XX, né, do século XIX sim, mas mais do século XX, pensadores, pesquisadores, colocando a reencarnação dentro de estudos científicos, dentro de estudos acadêmicos, não pensando isso como uma crença que é uma bobagem, não, mas investigando e colocando como uma realidade palpável, visível, uma realidade que não é fruto apenas de uma crença, que não é fruto de um cérebro de algum médium qualquer, não. E que faz parte da crença de algumas outras religiões pelo mundo. E é uma crença muito bem aceita, né, por cerca de 2/3, né, da humanidade. Então, realmente, independente do materialismo, a ideia do mundo imaterial, a par do material, a ideia de Deus e da alma, que são sua consubstanciação, continua e continuará. Isso é fantástico. É como se, filosoficamente, pudéssemos pensar aqui em formular teorias, como Bezerra de Menezes está formulando, como Hermínio Miranda também formula, de chegarmos a essa prova, né, a partir da razão desse fato, mas não só da razão, mas da experimentação também, né, que é possível. Por isso continua e continuará, porque vem realmente esses fenômenos, crianças que se lembram de vidas passadas, às vezes adultos, casos em terapia de vidas passadas em que se acham documentos, né, histórias que aquelas pessoas realmente não imaginavam poder participar delas, vem como evidências fortes de que há mais do que simplesmente matéria, como nós concebemos, mais do que esse corpo. E isso gera consequências morais para nós, porque aí eu tenho a certeza do bem que devo fazer. Porque a partir do momento em que eu realizo o bem, eu vou receber o bem. Não é fazer o bem com esse interesse, mas a consequência moral que nós tiramos é essa. Eu faço o bem e vou receber o bem. E com o bem que eu faço, eu posso estar fazendo avançar a partir desse bem, do exemplo que dou, outras pessoas que vão colocar, claro, uma responsabilidade que cada uma tem, os atos próprios dessa potencialidade que está em nós e que
todas as coisas, lembrando ainda do filósofo Aristóteles, todas as coisas, segundo Aristóteles, elas tendem para uma finalidade que é o bem. Então, segundo a ideia do filósofo Aristóteles, o bem, né, todas as coisas tendem a esta função e a esta finalidade. Chegar ao bem, a serem boas em si mesmas. Vamos encerrando mais esse estudo. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.